Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos fazer uma correção aqui da prova da VUNESP, que caiu para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, recente agora no domingo, dia 28, né? Enfim, foi uma prova bem complicada, uma prova difícil. Ela era, a princípio, uma prova de nível médio, mas nível médio não tem nada, tá? Uma prova realmente muito complexa que você deveria ter entendido todos os sabe, o texto de lei você tinha que ter decorado as vírgulas, enfim, tinha que ter dado bem mesmo para poder responder todas as questões com sucesso. Então, vamos lá. Tendo em conta o crime contra a administração pública previsto no Código Penal, assinale a alternativa correta. O crime de peculato é praticado por funcionário público exigindo que o bem ou valor apropriado seja público. Essa alternativa A é errada, pessoal, pelo seguinte: o bem apropriado pode ser público, né, ou pode ser privado, tá? Pode ser de um particular. Então, assim, e isso é o que trouxe o erro dessa questão, tá? Vou te dar um exemplo de um peculato que aconteceu com um bem particular. Não sei se vocês sabem, lá no Rio de Janeiro tem aquele empresário, né, o Ike Batista. Ele foi preso, né, o juiz que sentenciou a prisão dele pediu os bloqueios dos bens do Ike Batista. E isso, num belo dia, né, o cara lá, o juiz que pediu a prisão dele, estava lá passeando com o carrão do Ike Batista lá no Rio de Janeiro, o piano dele lá estava na sala desse juiz. Então esse juiz ele cometeu um peculato, né, em função do cargo que ele exercia de juiz, né, como é que eu posso te falar, das prerrogativas dele. Ele pegou o bem particular que deveria estar em um depósito público e passou a usufruir, tá? Como se dele fosse. Então vamos aqui no material para a gente poder ver a fundamentação legal disso aqui e estudar um pouco, né? Vamos lá. Peculato. 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 O peculato pode ser praticado de diversas maneiras. Aí ele vai falar peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem. Peculato apropriação e peculato desvio são faces do crime de peculato comum. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Vendo? Bem móvel público ou particular? Ele errou a questão em falar que era apenas bem público. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Como vimos, é necessário que o agente seja funcionário público, mas nada impede que haja concurso de pessoas com um particular, desde que este saiba da condição de funcionário público do agente. Trata-se, portanto, de crime próprio. Ou seja, o peculato é um crime próprio, né, que só quem consegue cometer esse tipo de peculato, tem que ser funcionário público. Porém, nada impede, nada obsta que possa ser feito em concurso de pessoas, né, que não seja funcionário público, desde que essa pessoa conheça a condição, né, da pessoa ser funcionária pública, tá? Então vamos cá. Não é necessário que o dinheiro ou outro bem móvel apropriado ou desviado seja público, podendo ser particular. Foi o erro da questão, desde que ele tenha sido entregue em razão da função. É o caso, por exemplo, do funcionário que tem a guarda de um veículo que se encontra em um depósito público. O sujeito passivo será sempre o Estado, embora possa ser também um particular, caso se trate de bem particular, o objeto material do crime. Aí, isso, né? Acho que é o mais importante aqui para resolver a questão. A gente já bateu aqui. Vamos voltar novamente para outra alternativa. Letra B. O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorrer prejuízo público, tratando-se assim de crime material. Vamos lá. O abandono de função, pessoal, na verdade ela trouxe aqui, ó, se ocorrer prejuízo público. Esse ocorrer prejuízo público é uma qualificadora, tá, do crime de abandono de função. Porque como é que se diz? O núcleo do tipo, esse crime, né, se formaliza
quando o funcionário público, né, abandona a função. Então, assim, não é apenas se ocorrer prejuízo público, porque o prejuízo público é uma das qualificadoras, né? No abandono de função, existem duas qualificadoras, né? A primeira é se ocorrer prejuízo público, daí vai ter uma causa uma qualificadora que vai aumentar a pena base, e se isso ocorrer em faixas fronteiriças, né? Zona de fronteira. Vamos ler aqui a fundamentação para a gente entender um pouco melhor. Vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para a gente pesquisar. Abandono. Aqui, ó. Abandono de função. 323, tá? Artigo 323 do Código Penal. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Na detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, na detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 meses e multa. É importante salientar aqui o seguinte, ó, quando ele fala abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, você não precisa saber quais são esses casos permitidos, porque essa lei aqui é a lei do órgão, né, a pessoa está lotada. Por exemplo, na Polícia Federal, ela tem uma lei lá que fala quando que você pode abandonar o seu cargo público, né? Enfim, em Polícia Civil tem também uma lei específica, então você não precisa decorar isso aqui. Aí eu expliquei para vocês, essa aqui é a pena base, tá vendo? É a pena do caput, ó, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Lembrando que aqui tem um ou, tá? Então isso aqui não é acumulativo, não é detenção mais multa. Porventura a VUNESP vinha te perguntar, pena do abandono de cargo público é detenção mais multa. Tá errado, é detenção ou multa, tá? E aí aqui são os casos, né, da qualificadora, tá? Lembrando que você tem que saber distinguir bem o que é uma qualificadora, o que é uma majorante. Qualificadora, geralmente, ela altera a pena base, tá vendo? Ela não é expressa em forma de função. Se isso aqui fosse um aumento de pena, uma majorante, ia vir, por exemplo, se do fato resulta prejuízo, aumento de 1/3, 2/3, ia vir em forma de fração, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Bem jurídico tutelado, o regular desenvolvimento das atividades da administração pública. Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. Aqui a doutrina entende que o conceito de funcionário público é restrito, só podendo ser praticado esse crime pelo ocupante de cargo público, ou seja, aquele cara que entrou via concurso público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente. Sujeito passivo, administração pública. Conduta é abandonar o cargo. A definição do que seria abandono, tipo subjetivo, hein? A definição do que seria abandono do cargo, por quantos dias, em que situações, etc., deverá ser extraído do estatuto ao qual o servidor esteja vinculado. No entanto, a doutrina entende que o exercício de direito de greve não pode ensejar esse crime. Parte da doutrina entende ainda que pode ocorrer o abandono se o servidor, ainda que compareça à repartição, se recusa a trabalhar. Ou seja, o cara que, enfim, não gosta lá do trabalho dele, ele fala assim, estou ganhando meu salário mesmo, eu vou para lá, bater o ponto e fingir que eu estou trabalhando. Aí o cara cruza os braços e passa o dia inteiro assim. Então, isso pode configurar um caso de abandono de cargo público. Tá? Tipo subjetivo. Dolo. Não se exige especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa. Mais uma vez, vamos salientar que o único crime, né, cometido contra a administração pública pode ser culposo é o peculato culposo, tá? Consumação em tentativa consuma-se com a efetiva realização da conduta. A doutrina não admite tentativa. É isso aí, pessoal. E aí, vamos ver aqui, o Código Penal estabeleceu ainda duas qualificadoras, previstos no parágrafo 1º e 2º. Quando do fato resultar algum prejuízo à administração pública, quando o fato ocorrer em faixas fronteiriças. Parágrafo 1º. Se o fato resultar prejuízo público, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em um lugar compreendido na faixa de fronteiras, pena detenção
de 1 a 3 meses e multa, beleza? Então vamos agora para a alternativa letra C. A gente já viu porque essa está errada, né? Então essa daqui está errada. O crime de advocacia administrativa se consuma quando o advogado privado, para defender interesse de seu cliente junto à administração pública, oferece vantagem a funcionário público para o influenciar na prática de ato. Tá? Essa questão aqui está erradíssima, né? O crime, na verdade, de advocacia administrativa não tem nada a ver com advogado privado, tá? Então, se falar de advogado privado, tá? Lembrando que isso aqui, o crime de advocacia administrativa é um crime próprio, tem a ver com a figura do funcionário público, e somente o funcionário público pode cometer o crime de advocacia administrativa. Vamos aqui para a fundamentação para a gente entender melhor, né? Advocacia. Vamos lá. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, e na detenção de 1 a 3 meses ou multa. Vamos ler novamente. Artigo 321. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado, tá vendo? Perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa, tá vendo? Um crime, na verdade, o que ele tem, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Não é detenção de 1 a 3 meses mais multa, é ou multa, tá? Lembrando que não é acumulativo, ou é um ou é outro. Bem jurídico tutelado, a moralidade da administração pública. Sujeito ativo, trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente. Sujeito passivo, administração pública. Tipo objetivo, a conduta é patrocinar, olha só, patrocinar, olha o verbo, patrocinar interesse privado perante a administração pública. O agente deve se valer das facilidades que a sua condição de funcionário público lhe proporciona. Entende-se ainda que o agente deve praticar a conduta em prol de um terceiro. Tipo subjetivo, dolo, ou seja, um crime doloso. Não se exige especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente puder ser fracionada, como na hipótese praticada a conduta mediante correspondências ou outro ato escrito que não tenha chegado ao conhecimento do destinatário. No entanto, alguns entendem que nesse caso o crime foi consumado. A lei prevê ainda uma espécie de qualificadora ao estabelecer que se o interesse patrocinado não é legítimo, a pena será mais grave. Vamos lá, vamos entender o que é isso assim. Que é isso? Na detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Assim, olha lá, interesse legítimo. Crime de advocacia administrativa na forma simples. Interesse ilegítimo. Crime de advocacia administrativa na forma qualificada. Tá bom? Vamos lá. Então, essa daqui está errada. Vamos ver a letra D. O crime de corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba vantagem devida. Olha só, pessoal, crime de corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba vantagem devida. Esse é o nosso gabarito, tá? Esse aqui é o que deixou a questão correta. Por quê? Vamos entender um pouquinho sobre o crime de corrupção passiva. Lembrando que o crime de corrupção passiva, tá? Passiva de público, é um crime cometido por funcionário público. Tá? Então, ela é formal. Quando fala formal, o que significa ser um crime formal? Ou seja, não necessita de um resultado naturalístico, né? Não precisa que a conduta seja, por exemplo, eu vou falar assim, a corrupção passiva. O funcionário público foi lá e falou assim, eu vou te aplicar uma multa de R$1 milhão, mas se você me pagar R$500 mil aí, a gente pode deixar para lá e não vamos aplicar essa multa aí para você.
Ele falou, o funcionário público falou isso para o particular. Daí o seguinte, o particular não entregou, né, a vantagem, não entregou o valor, né? Então consumou. O cara, ou seja, o cara solicitou, né? O cara solicitou lá a vantagem, mas porém o particular não deu, mas o crime já se consumou. Então não precisa, né, que seja consumado. Então aqui ficou claro, consumando-se ainda que o funcionário público não receba vantagem indevida. Mas vamos aqui na fundamentação legal para a gente entender, tá? Espera aí. Vamos lá. Peraí. Corrupção. Corrupção passiva. Vamos lá. Corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal, solicitar, daqui ó, solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Na reclusão de 2 a 12 anos, multa. Tá vendo? Esse daqui é cumulativo, tá? Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, pratica infringindo o dever funcional. Tá vendo? Aqui teve um caso, tá vendo? De aumento de pena. Isso aqui, na verdade, é uma qualificadora, tá? Ou desculpa, a qualificadora não, é uma majorante. E como eu expliquei para vocês, majorante, aumento de pena, a fração vem em terço, tá vendo? Vamos ler de novo. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Beleza? Vamos ver aqui agora o resuminho. Bem jurídico tutelado, a moralidade da administração pública. Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público, ainda que apenas nomeado, mas não empossado. Olha só. No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente. Sujeito ativo, administração pública. Tipo objetivo. Aqui, ó. A conduta é a de solicitar. Tá faltando voz. A conduta é a de solicitar, receber vantagem, aceitar a promessa do recebimento da vantagem futura. A parte da doutrina entende o mero recebimento de vantagem ou dádivas por questão de gratidão ou amizade. Não figura corrupção por não lesarem a moralidade administrativa. Assim, por exemplo, o atendente do INSS que no final do ano recebe uma cesta de Natal de um dos aposentados como gratidão pelo excelente atendimento, não estaria cometendo crime para esta corrente. Outra parte da doutrina entende que a lei não distinguiu as condutas sendo ambas, com finalidades espúria ou sem ela, consideradas corrupção passiva. Corrupção passiva pode ser imprópria quando o ato a ser praticado pelo funcionário público em troca da vantagem for legítimo. O funcionário recebe a vantagem, por exemplo, para agilizar o andamento de uma certidão. Isso aí, na verdade, é a conduta imprópria. Por outro lado, considera-se como corrupção própria aquele no qual o agente recebe a vantagem ou aceita a promessa da vantagem para praticar ato ilícito. Tá? O agente, por exemplo, recebe vantagem para deixar de aplicar uma multa, por exemplo. Então, se eles te perguntarem o que seria a corrupção passiva imprópria, né? E como que seria a corrupção passiva própria, a gente já deu aqui a definição, tá? Tipo subjetivo é um crime doloso, não se exige qualquer dolo específico, finalidade específica de conduta, não se admite o crime na forma culposa. Então,
é doloso. Consumação e tentativa. Isso aqui foi o que errou a questão, né? Na modalidade de aceitar, solicitar a promessa de vantagem, trata-se de crime formal, tá vendo? Crime formal, não se exigindo o efetivo recebimento da vantagem. Na modalidade de receber a vantagem ilícita, o crime é material, exigindo-se o efeito recebimento da vantagem. Em todos esses casos, não se exige que o funcionário público efetivamente pratique ou deixe de praticar o ato em razão da vantagem ou promessa de vantagem recebida. Se tal ato ocorre, incidirá a causa de aumento da pena, aumentando-se a pena de 1/3. Meu Deus, estou engasgando. Parágrafo 2º. Por fim, estabelece uma forma privilegiada do crime. É a hipótese do favor, aquela conduta do funcionário que cede a pedido de amigos, conhecido ou mesmo de estranhos para que faça ou deixe de fazer algo ao qual estava obrigado sem que vise ao recebimento de qualquer vantagem ou a satisfação do interesse próprio. Então, tá vendo? Um favorzinho, na verdade, é uma forma privilegiada do crime de corrupção passiva, tá bom? É isso, acho que era isso o resumo, né? Agora vamos ver a última alternativa e por que ela está errada. Para a caracterização do crime de prevaricação, é necessário que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício cedendo a pedido ou influência de outro. O erro dessa questão, na verdade, é isso aqui, é falar em cedendo a pedido ou influência de outro. Na verdade, prevaricação tem que ser a pedido de outro, né, ou influência de outro, né? Tem que partir do agente público, tá? Independe de pedido, porque, na verdade, isso é outra modalidade de crime, tá? Peraí que eu vou mostrar aqui para vocês qual é a modalidade desse crime. Mas vamos ver aqui prevaricação, no resumo. Vamos lá. Prevaricação. Vamos lá. Crime de prevaricação, tá? Está no artigo 319, que é o quê? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa na lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá vendo? Esse aqui é o crime de prevaricação, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E na detenção de 3 meses a 1 ano, multa, ou seja, isso aqui é cumulativo. Bem jurídico, a moralidade da administração pública. Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição de funcionário público do agente. Sujeito passivo, quem sofre a conduta, a administração pública. Tipo objetivo, a conduta é retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou ainda praticá-lo contra disposições expressas em lei. Dolo. Exige-se que o agente pratique o crime para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ou seja, o dolo específico. Não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente poder ser fracionada, como na hipótese de praticá-lo contra disposições expressas da lei. Na hipótese, por exemplo, de deixar de praticar por não poder ser fracionada a conduta, não cabe a tentativa. Esse crime não deve ser confundido, essa aqui que na verdade, essa daqui que você tem que prestar atenção, que foi o que a banca misturou. Este crime não pode ser confundido com a corrupção passiva privilegiada, na qual o agente deixa de praticar ato de ofício ou pratica ato indevidamente atendendo a pedido de terceiros. Aqui o agente faz por conta própria. Aqui a gente fala na prevaricação. Faz por conta própria para satisfazer interesse próprio. Olha aqui o erro,
Caracterização do crime de prevaricação: é necessário que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outro. Esse ceder a pedido ou a influência de outro, pessoal, é o crime, né, na verdade, de corrupção passiva privilegiada, tá? Então a banca misturou. Então, para ter prevaricação, né, tem que ser isso aqui, ó. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, beleza? Então não tem que ter nada de pedido de outro, tá? Aí tem aqui, ó, lembre-se, ó, favorzinho gratuito, igual corrupção passiva privilegiada, que no caso foi o que a banca misturou. Satisfação de interesse próprio, no caso isso aí é a prevaricação, tá? Existe ainda uma modalidade específica de prevaricação prevista no 319, né? Mas aí, enfim, não perde na questão, tá? Vamos deixar os créditos aqui do material de resumo, tá? Esse material aqui de resumo que eu utilizei é do Estratégia Concurso, é material deles. Se vocês gostaram do material, vai lá, entra no site dele e vê como é que faz a compra do curso deles, né? É isso aí. E se gostou da resolução aí, da ajuda, cara, não esquece de deixar o like aí pra gente, curte o vídeo, segue a gente também, que se incentiva a gente criar mais materiais como esse, ou se tiver alguma sugestão, pode deixar aí também, né? Lembrando que eu não sou professor, né? Não sou professor de cursinho, sou estudante igual todos vocês, né? E é um prazer estar ajudando vocês, tá? E é isso aí. Um abraço para todos, boa sorte e vamos estudar.